Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal sobre fundos imobiliários e hoje um jeito um pouquinho diferente da gente bater um papo aqui. Eu trouxe o Vitor Duarte, que ele é gestor da Suno Asset, e hoje nós vamos falar sobre o Snell, que é um produto muito específico. Mas antes disso, eu quero dizer a todos vocês aqui que a gente realmente tem uma divisão aqui de atividades, né? Eu fico na Research, o Vitor fica em São Paulo, eu fico em Goiânia, e o Vitor fica em São Paulo na Asset. Então, nós não damos aqui coberturas, recomendações dos fundos da Asset. Porém, o Snell vem despertando interesse em alguns dos investidores que me fazem essa pergunta. Mas como eu não lido diretamente, eu não trato diretamente na tese do fundo e não faço essa cobertura, eu senti que fosse mais interessante o próprio Vitor responder para vocês. Então, eu cedei o espaço aqui para que ele pudesse, de maneira independente, responder, da mesma forma que, de maneira independente, eu vou perguntar. E mais do que isso, eu acho que esse papo de hoje, até para eu aprender um pouquinho mais sobre a tese do fundo, que de fato não é uma tese que eu me aprofundei, nem me aprofundo em função até desses últimos acontecimentos recentes aí do fundo, de emissões, de aquisições, então não é um pouco aqui o meu dia a dia, mas o Vitor, ele respira isso lá dentro da Asset, eu acho que ninguém melhor do que ele para responder. Então, Vitor, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Baroni, pelo espaço. Como você disse, né, como nas nossas atividades são separadas, acaba que não tem uma atualização muito próxima, também uma oportunidade para te atualizar e atualizar o teu público também, que, como você disse, pergunta e quer saber, né, curioso, é uma tese diferente, é um fundo diferente, não é um fundo que tem outros pares, né? Os pares que um ou outro fundo que tem uma estratégia parecida ou são muito pequenos ou estão embalados em outro formato de FIPE. Então acho que legal. Obrigado aí pelo espaço, para que a gente possa esclarecer para muita gente que é curiosa, tem dúvida. O fundo tem um yield bom, né, chama atenção. Então é muito importante a gente levar as informações para as pessoas saibam o que estão fazendo e tomem suas decisões de investimento de acordo com o seu perfil. Se for o caso de comprar, que comprem sabendo o que estão fazendo. Legal. E, Vitor, é exatamente isso. Acho que você já, na introdução, já levantou a primeira dúvida que eu tenho. E, de novo, pessoal, todas as dúvidas que eu trouxe aqui para vocês são dúvidas muito genuínas, que realmente são dúvidas, de fato, que eu não sei a resposta. Então, eu acho que essa live vai ser bem bacana, justamente para que vocês possam entender bem na essência aí a tese do fundo. Vitor, quando eu bato o olho no relatório gerencial do Snell, eu fico na dúvida se realmente é um fundo imobiliário, se é um FII infra, se é um fundo de participações. Eu fico meio sem entender, e eu queria que você me explicasse o que de fato ele é e por que vocês optaram, então, por ser um fundo imobiliário, já porque o próprio nome já carrega essa característica. Mas eu queria entender por quê, e se é realmente um fundo imobiliário, e por que vocês definiram ter essa casca de fundo imobiliário. Sim, ele é um fundo imobiliário, ele poderia eventualmente ser um FIPE, ele não poderia ser um FII infra. Vou começar falando por que não pode ser um FII infra. FII infra é um fundo de renda fixa fechado e listado. Fundo de renda fixa investe necessariamente em títulos de renda fixa, títulos de dívida. Então são debêntures incentivadas que estão lá. Debêntures são dívidas de empresa. O Snell, ele se propõe a carregar o equity do projeto, ele se propõe a ser dono do projeto e receber o fruto, o provento ali, o fruto o proveito econômico que se tem ali de forma variável. Então, se o preço do aluguel subir, ele vai ganhar mais, se o preço do aluguel cair, ele vai ganhar menos. Então, ele está no risco do negócio, portanto, como se ele fosse uma ação de uma geradora de energia. Então, não é FII infra por conta disso. Poderia ser FIPE? Poderia ser FIPE. Por que a gente embalou isso numa casca imobiliária? Os FIPs IE, eles são restritos a investidores qualificados e profissionais. E todos os que tem no mercado, eles têm uma liquidez, quando você compara com fundos imobiliários de mesmo tamanho, os FIPE têm liquidez muito pior, né? Por conta disso, muitos deles estão negociados com desconto. Então, a atratividade dos FIPs IE é baixa por conta de tudo isso que eu falei e principalmente de tudo isso que eu falei. Fundo imobiliário é uma casca mais popular, mais conhecida, melhor desenvolvida. Tem uma infraestrutura, vamos dizer assim, informacional, de sites, dos canais, que funciona muito melhor e há mais tempo. E por que pode ser um fundo imobiliário?
Porque o negócio que o SNEL faz, ele faz geração distribuída de energia. Ele não vai fazer, por exemplo, uma Itaipu, uma usina hidrelétrica grande, porque ele opera no modelo de GD, geração distribuída. Esse modelo de GD é um modelo de autoprodução remota. É um modelo que ele não é de comercialização de energia. Ele é um modelo, tipicamente, em que pessoas alugam espaços para fazer a sua autoprodução de energia. Então, uma evidência de que essa relação é uma relação imobiliária é que antes de nascer o SNEL, vários fundos imobiliários financiaram a construção de usinas através de CRIs, através de CRI. Então, se você olhar na carteira de vários dos fundos imobiliários listados, FII, CRI, você vai ver usina tal, o projeto tal. Então, esses projetos eles eram financiados via CRI. O SNCI, inclusive, tem 4 FIIs de CRI de outros projetos na carteira, e a Suno, e aí até antes da Suno, eu, coincidentemente, curiosamente, o primeiro fundo imobiliário que teve um CRI de GD na carteira foi o Banespa Recebíveis Imobiliários, quando eu estava lá gerindo o fundo. Foi um CRI para financiar 5 mini usinas que até hoje abastecem 78 lojas do Burger King no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Então, eu já olhava isso no ano passado, quando vim para a Suno, botamos a Asset de pé, botamos a SNCI de pé, continuei olhando esse tipo de projeto, e aí chegou um projeto muito grande que a gente viu que não era adequado para fazer dívida. A gente desenhou, então, um fundo imobiliário para comprar o equity. Fizemos uma consulta à CVM, chamamos um assessor legal, né, um advogado, um escritório de advocacia, fizemos uma consulta, cabia, desde que tivesse um ativo imobiliário, e ele carrega um ativo imobiliário. Qual é? Ou a gente tem que comprar o terreno para colocar a placa em cima, ou a gente tem que ter o direito real de uso daquele terreno por um período muito longo, normalmente 25 anos, pelo menos, ou 30. Então, o ativo imobiliário do SNEL é, majoritariamente, o DRS, o Direito Real de Superfície. Por isso ele se enquadra como um fundo imobiliário, e ele não vende a energia. Ele aluga o espaço para um consórcio formado por pessoas físicas e jurídicas, que alugam o espaço para fazer a sua autoprodução de energia. Então, quem produz a energia é esse consórcio. Ele paga um aluguel variável, né, de acordo com a energia gerada. Aluguel variável não é meio diferente? Você quer uma evidência de que aluguel variável é mais comum do que você imagina? Quem investe em fundo de renda urbana, normalmente, loja do açaí, do Pão de Açúcar, do Grupo Mateus, ele é um percentual da venda. Então, um supermercado normalmente ele é alugado por um valor, tem um valor mínimo, mas é 1,5% da venda, por exemplo. Então, o fundo imobiliário que tem o imóvel não vende arroz, não vende feijão, não vende azeite, nem carne. Mas se a pessoa for lá comprar arroz, feijão, azeite e carne, passou no caixa, 1,5% daquela venda é aluguel do fundo imobiliário de renda urbana, por exemplo. Então, aluguel variável já é algo também presente no mercado imobiliário comercial, obviamente, não residencial, né? Então, a gente pegou conceitos que já existiam e a gente conseguiu embalar e estruturar de uma forma que ficasse bastante interessante para o investidor. Só fazendo uma ponderação aqui, de fato tem um pouco disso, mas eu associaria mais a shoppings, né? E um fundo que tem muito isso é um fundo de varejo, inclusive tem na Casas Pernambucanas que tem esse modelo. Em alguns dos fundos desse tipo de contrato, por ser BTS, às vezes ele é mais amarrado mesmo num valor, embora esse valor tenha alguma relação também com a eficiência de vendas, mas não vai ter uma variação muito grande. Mas eu entendi o seu exemplo, e ele cabe sim dentro do escopo de fundos imobiliários, mas eu só fiz essa ponderação para que não gere dúvidas aqui para a turma, mas eu entendi o seu raciocínio, que é o que mais importa. Mas talvez agora eu quero... Em contratos de supermercados menores, pode ser que sim. Isso é mais presente, tá? Isso aí. Pode ser que sim. Agora eu te pergunto o seguinte, Vitor, eu posso associar, então, o SNEL a um risco, por exemplo, de um fundo de desenvolvimento imobiliário? Ou quando vocês fazem aquisições, as placas já estão lá, já está tudo funcionando. Vamos associar entre um imóvel em desenvolvimento e um imóvel pronto locado lá.
O SNEL começou como um fundo de desenvolvimento, ele ainda tem essa característica, essa presença, em que pese recentemente a gente teve a oportunidade de fazer vultuosos investimentos em ativos já prontos. Mas deixa eu voltar na história do fundo. O fundo começou em dezembro de 22 e ele ficou 12 meses, até dezembro de 23, sem negociar na bolsa e até novembro de 23 sem pagar dividendo. Então, ele estava fazendo a curva J dele, foi um fundo feito para desenvolver, para comprar o DRS, comprar as placas, os equipamentos, instalar e passar um tempo desenvolvendo o ativo. Então, os fatores de risco dele, a oferta pública dele foi toda muito clara. Ó, ele tem risco de desenvolvimento, que obviamente é mais arriscado do que um imóvel pronto. Você vai fazer um imóvel, você vai comprar um imóvel pronto, acho que até a turma toda aqui entende a diferença de risco. Então ele nasceu podendo correr bastante risco, né? Você não corre risco à toa, você corre risco quando vale a pena. Fizemos uma oferta, fizemos uma segunda oferta e o dinheiro foi todo da primeira oferta para a obra, o dinheiro foi todo da segunda oferta para a obra. Quando a gente começou a terceira oferta no final do ano passado, a cabeça era continuar fazendo obra. O que aconteceu de lá para cá? O imposto sobre a importação dos equipamentos aumentou, ele saiu de 9,6% para 25%. O equipamento em dólar, ele vem caindo, mas o dólar subiu. Além disso, a oferta de novas usinas, muitas usinas vieram ao mercado, então a alocação dessas usinas ficou mais lenta, então um ramp-up entre você conectar e você receber o aluguel, esticou um pouco a corda, e tempo é um fator muito importante na hora do retorno, a TIR, né, ou qualquer retorno que você vai calcular, sempre é dividido pelo tempo. Você fala assim, Baroni, ganhei 10%. Você vai falar assim, quanto tempo você levou para ganhar 10%? Um dia? Nossa, maravilhoso. 3 anos? Não, 10% em 3 anos é horrível. Então, o tempo é muito importante aqui. E o tempo de conexão tem se estendido, o tempo de ramp-up para alugar tem se estendido, e o custo para fazer tem aumentado. Mesmo assim, a gente ainda estava olhando para construir. Porque os donos de usinas prontas pediam 7 milhões de reais o megawatt pico, né? Eu não vou entrar muito no que é basicamente a capacidade, né? Pensa em metro quadrado, tantos mil por metro quadrado, né? A gente construía por 3, 4 milhões de reais o megawatt pico. Comprar por 7, prefiro construir por 4. Curva J está muito rápida, tá? Acontece que o mercado, dezembro foi um mês muito, quem aí acompanha o mercado vai lembrar que dezembro foi um mês que o dólar subiu, bolsa caiu e FIX despencou. Foi aquela coisa de mercado. Isso mexeu no mundo real, isso mexeu nas empresas, nos ativos reais também. E as usinas começaram, o pessoal que estava alavancado, outros não alavancados, mas isso deu uma baixada nesse preço de usina. Em preço pedido veio para 6, veio para 5 alto. E aí, a gente teve a oportunidade de trazer usinas a 5 milhões de reais o megawatt pico. Baroni, correr todo o risco para fazer a 4 milhões, passar um ano e meio sem receita, ou comprar pronto por 5, a gente não teve dúvida, a gente direcionou para comprar por 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais do megawatt pico garante ao fundo um retorno de 15% ao ano mais inflação energética, que é o que o portfólio dá hoje ao preço de hoje, né? O fundo começou a R$100 lá atrás, depois a gente fez a 116, depois a 128, dividiu por 15, então 8,55 é a última oferta. Se você fizer a conta de quanto megawatt pico a gente tem e o valor de mercado do fundo, você vai ver que o fundo está negociando a 5 milhões de reais o megawatt pico. Então, se eu estou negociando a 5 milhões de reais o megawatt pico, estou fazendo uma oferta a 5 milhões de reais o megawatt pico, eu não posso comprar uma usina 7, senão vou me diluir.
Mas eu estou comprando a 5, eu não estou me diluindo. Eu estou diversificando a carteira, ampliando a minha atuação. A gente dobrou, mais do que dobrou o tamanho do fundo, diversificou a carteira e a gente, como a gente comprou pelo mesmo preço do metro quadrado, e obviamente o fluxo de caixa de aluguel também compatível, o aluguel por metro quadrado aqui, estou fazendo um paralelo com fundos imobiliários, também compatível, a gente conseguiu crescer, mantendo a rentabilidade e, obviamente, diminuindo o risco. Então a gente sim, Baroni, tem um mandato para construir. Se for uma oportunidade de construir uma usina, a gente vai construir, mas recentemente, no atual cenário, a gente foi pelo caminho de diversificar a carteira, comprar ativos prontos, mantendo a mesma rentabilidade e diminuindo muito o risco. Muito. À medida que você vai falando, vai surgindo dúvidas aqui. Então, eu vou fazer até meio que um ping-pong aqui com você. E se você conseguir ser breve, eu vou conseguir fazer mais ping-pong, então te peço ver se você consegue. Se precisar estender, tudo bem. Mas, por exemplo, 10 centavos, esse 10 centavos, ele tem uma certa previsibilidade ou ainda tem algo ali que pode mudar muito para mais ou para menos? Os 10 centavos, principalmente com a entrada das novas usinas, aumenta a previsibilidade dele, porém, existem usinas ainda não conectadas de obras da segunda oferta, que a gente tem uma reserva financeira que ainda suporta por alguns meses, mas se essa conexão se estender, atrasar muito além do planejado e o que está na conta, existe a chance de ter volatilidade no rendimento. Eu acho que vai ter, eu acho baixa a chance de ter, mas o risco existe, está presente. Outro risco, Baroni, inflação energética foi maior que o IPCA nos últimos anos, mas ela é mais volátil do que o IPCA. Tem ano que a energia baixa de preço. Se a energia baixar de preço, também tem chance do fluxo de caixa do fundo baixar e esses 10 centavos precisarem ser 9, 9,5, 8,5, sei lá, não sei quanto que vai baixar a energia. Então, se a energia ficar mais cara, o fundo tem condição de pagar mais. Se a energia ficar mais barata, paga menos. Mas tudo mais constante, vamos imaginar um cenário básico de um contrato de aluguel que ele vai repondo a inflação ali, né? Não vamos imaginar de vacância, nada disso. Então, esses 10 centavos também pode ir aumentando devagarinho à medida que os contratos vão reajustando todo ano. Funciona dessa mesma lógica? Funciona nessa mesma lógica. Hoje, os 10 centavos, imagina que uma pessoa compra o fundo hoje e fique 5 anos sem acompanhar. Daqui 5 anos ele acorda e fala assim, quanto é que está pagando? Se a inflação energética nesses 5 anos for, sei lá, 5% ao ano, deve dar uns 30 capitalizando, acho que até mais. Vamos supor que seja 30 centavos. Ele vai acordar lá na frente, o fundo está pagando 13 centavos. Você mas não pagava 10? Mas a inflação energética veio ajustando os contratos de aluguel, hoje ele paga 13. Se você pegar fundo imobiliário antigo, que pagava centavos por cota, esses centavos por cota vem crescendo com os reajustes de inflação. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Então é 15% mais inflação energética. Tá. O que o fundo está pagando hoje. Entendi. Agora vamos lá. Quando eu olho agora para o ativo objeto, você colocou uma coisa aí que eu não sabia, eu queria entender melhor. Você disse que você tem um direito de uso de superfície lá por 25, 30 anos em alguns casos. Vamos agora, vou pegar o mesmo exemplo seu. Eu dormi e acordei daqui 25 anos, o fundo não fez nenhuma emissão até lá, está exatamente o mesmo fundo. O que você vai ter lá dentro do fundo daqui 25 anos, por exemplo? Eu vou ter daqui 25 anos o dinheiro que eu não distribuí, que é o capital, que eu não posso distribuir capital, só posso distribuir rendimento. Então, eu vou passar 25 anos recebendo aluguel. No meu modelo, no ano 25 e 12 meses, o ativo vale 0. Eu não acho que ele vai valer 0, vai ter sempre um valor residual, mas eu conto que vai valer 0, que eu vou perder o direito de uso de superfície, que eu vou perder o meu parecer de acesso, eu não vou poder mais acessar a rede, e que minhas placas vão valer 0. Então vai tudo valer 0 de ativo total. O que vai ter dentro do fundo? O dinheiro, que é o capital. Imagina que a gente só fez como se fosse os R$100 por cota, os R$10 por cota. Vai ter os R$10 por cota parado em dinheiro lá, em algum ativo, porque eu não posso, eu vou receber dinheiro ao longo de 25 anos, meu ativo vai virar 0. Então, quanto vale a usina? Vale o fluxo de caixa dos próximos 25 anos trazido ao valor presente. Eu vou receber, vou distribuir o que é rendimento, o que é capital não posso distribuir. Então, é isso que vai ter lá na frente daqui a 25 anos. Então, por isso que eu estou falando, as dúvidas estão surgindo aqui em tempo real, genuinamente.
Me desculpa fazer a comparação com fundo imobiliário direto, assim, porque é o que eu tenho mais vivência. Não, mas é o que eu mais faço para o público. Num fundo de tijolo, eu tenho lá o shopping. Não vamos imaginar o supermercado, do jeito que você falou. Eu tenho um supermercado, que eu comprei o supermercado, contrato de 20 anos. Acabou o contrato. O cotista ficou recebendo 20 anos de aluguel, corrigido por inflação, tudo bem. E lá no final tem um imóvel. Se esse imóvel for bem cuidado, tiver um ponto bacana da cidade, ele pode ser renovado, pode fazer qualquer coisa, mas tem o imóvel. Mas quando eu olho para o valor patrimonial, aquele valor patrimonial está refletindo aquele valor do imóvel. Vamos imaginar um monoativo aqui para ficar fácil o nosso raciocínio. Mas tem um imóvel lá dentro que vale alguma coisa. Eu não estou conseguindo entender a lógica de como é que você vai chegar nos R$10, uma vez que a placa vale zero. É isso que eu estou na dúvida aqui. Dinheiro, eu tenho que guardar, eu não posso distribuir. Ah, tá. Então é mais parecido com o raciocínio de um fundo de CRI nesse caso. É parecido com... Nesse caso, legal. Parecido com o fundo de CRI. Por quê? Eu peguei R$100, 100 milhões de reais, fiz um fundo, emprestei, recebi 110, eu só distribuo 10, eu não posso distribuir 100. Perfeito. Então, no final, você tem dinheiro. É dinheiro. É igual fundo de papel. No final, se eu não fizer nada, vai amortizando, eu distribuí, no final tem um fundo com dinheiro que equivale a R$100 por cota ou 10, dependendo da base. E o fundo SNEL não tem prazo determinado. Perfeito. Ele tem prazo indeterminado. Você pode alocar em outros. Eu posso alocar em outras usinas para, por exemplo, é o que o fundo de papel faz. Nesse caso, ele parece mais um fundo de papel. Nesse caso, ele parece mais um fundo de papel. Você tem uma carteira de CRIs, ele vai amortizando, você vai pegando o dinheiro das amortizações e vai comprando outros CRIs. No final, é um fundo de prazo indeterminado que vai mesclando a carteira. Ela é dinâmica. Aliás, eu vou até voltar no meu exemplo. Daqui 25 anos, se você realmente não fizer nada, você vai ter R$10 em dinheiro. Mas como você vai fazer alguma coisa, possivelmente você vai ter um fundo completamente diferente do que hoje, mesmo que você não faça emissão nenhuma. Sim. A hipótese de não fazer nada, ela quase que não existe, né? Quer dizer, ela existe, mas ninguém... Então, o dinheiro vai voltando, a gente vai realocando. Em outros ativos, eu preciso só respeitar o mandato do fundo, que é um fundo de energias limpas. Mas imagina que eu tenha um ativo num aterro sanitário que produz muito gás, né? E que faça também GD, geração distribuída. Eu vou ter um ativo mais forte, vamos dizer assim, mais perene, né? Do que um DRS. Eventualmente, até hoje a gente não comprou, mas eventualmente a gente pode ser o dono dos terrenos, né? Daqui 25, a gente tem uma usina que é em Amontada, no Ceará lá. Daqui a 25 anos, e lá é uma região que venta bem e tal, de repente a gente tira a placa, faz uma pousada para o pessoal curtir o kitesurf lá. Tô falando uma coisa qualquer aqui, né? Uhum. Então, o importante é a pessoa saber agora que daqui a 25 anos o capital tem que estar no fundo. Porque se eu distribuir, eu estou distribuindo, contabilmente é um equívoco, isso aqui não pode, né, distribuir capital. Preciso distribuir somente o rendimento. Perfeito. Então vamos lá. Agora, uma outra questão. Num imóvel, é esperado que a gestão faça algumas reformas, alguns retrofits, tudo. Essas placas degradam também? E quem paga essa conta é o SNEL? É quem loca? Como é que é? Essas placas degradam, isso é do jogo, o responsável é o SNEL. Elas são feitas para que daqui a 25 anos elas estejam produzindo 80% do que produz hoje. Então, cada ano, cada dia, cada momento, na verdade, a placa vai perdendo capacidade. Um pouquinho por dia. E ela vai chegar lá no ano 25, o fabricante afirma categoricamente isso, elas são feitas para isso, produzindo pelo menos 80% da energia que ela produz hoje. Por isso que eu não acho que ela vai valer zero. Mas assim, como eu não sei o preço de uma placa, para mim ela vale zero. O que já está acontecendo, Baroni, hoje, que eu acho que daqui uns 5 anos a gente vai ter oportunidade de fazer. O pessoal fez usina com placas que tinham uma capacidade muito menor lá atrás. A tecnologia ela é muito veloz. 25 anos é uma eternidade. Daqui a 5 anos, talvez valha a pena a gente olhar para algumas de nossas usinas que
eventualmente não estão produzindo, ainda está produzindo 90% da capacidade original, mas eu tenho uma placa nova que produz o dobro, um número qualquer. E eu vou fazer um estudo. Será que eu tiro essa placa e boto uma nova que produz o dobro? Qual que é o payback disso? Será que eu faço uma emissão para levantar capital para fazer retrofit? Será que eu tomo dívida para fazer retrofit? Se eu tomar dívida, como é que vai se pagar? Tem payback? Esse é o nosso trabalho, fazer conta, avaliar e tomar decisão de investimento. Então, tem sim oportunidades para a gente aumentar essa capacidade de produção lá na frente, mas a gente só vai fazer se for viável, se tiver... É lá na frente que vai ter que pensar, como você mesmo pontuou. Se tiver VPL, né? Pelo presente líquido no projeto. Ô, Vitor, você acabou de colocar num ponto que já vai na esteira da minha próxima pergunta. Você falou assim, a gente tem que fazer conta, nosso trabalho aqui é fazer conta. Aí eu te pergunto, e quem é a pessoa, como é que isso é dividido dentro da Suno, para ter esse entendimento técnico, tecnológico, né? Como você tem aquele engenheiro de obra que vai lá com o pé no barro, lá entende como é que o canteiro funciona. Como é que funciona? É você mesmo que faz isso? Como é que é essa questão aí toda de entendimento técnico do produto? Do produto, eu digo não o Snell agora, estou falando do produto mesmo, lá no terreno, lá na fazenda, enfim. São algumas fases e aí o tipo de profissional ele vai mudando, tá? Mas o que a gente tem aqui no núcleo duro, né? Vamos dizer assim, na turma que acompanha todas as fases. O Snell, acho que as pessoas não sabem disso, o Snell é o maior time da Suno. Se você pegar o time do SNCI, o time do SNFF, o time do SNME, o time do SNAG, o time do FIDIC com Paraná, agora que a gente está tocando, o time do SNEL é o maior time da Suno Asset. Tá? A gente tem o Márcio, que é um engenheiro, um cara de 60 e poucos anos de idade, décadas de experiência do setor de siderurgia, estrutura, ele entende muito de estrutura, da montagem, se vai ter tracker ou não, o que sustenta aquilo ali, além de entender também da parte elétrica. A gente tem o Rafael, que é um cara que engenheiro também, entusiasta desse negócio, está no ramo de GD solar desde que isso se tornou viável, né? Porque a energia solar já existe, sei lá, desde muitos e muitos anos, mas sempre foi muito caro, não era um negócio para entusiastas, era algo para entusiastas. Há uns pouco menos de 10 anos, esse negócio foi viabilizando, bota a placa aqui, bota a placa ali. Então o Rafael tá desde que isso começou a ser viável economicamente. A gente conta com uma consultoria, que eles são sócios nos projetos, são sócios da gente aqui no fundo, da CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura. Eles têm um time grande, mas as 3 pessoas de maior destaque é o Adriano Pires, que foi convidado para ser presidente da Petrobras em 2022, não aceitou, porque ele presta consultoria para todas essas empresas de energia. Quando a gente fala energia, eu estou falando no sentido amplo, né? O Bruno Pascon e o Pedro Rodrigues. Então, a gente se cercou de profissionais com conhecimento específico que fazer conta a gente sabia fazer. Não sei fazer conta. O time de crédito sabe olhar a usina de geração de energia do ponto de vista de credor, de emprestar o dinheiro. Mas do ponto de vista de fazer e de acompanhar, de ser o dono, a gente teve que trazer esse conhecimento de pessoas experientes que passaram a fazer parte do time por conta desse projeto do SNEL. Além disso, a gente tem que escolher a pessoa que vai lá apertar o parafuso, né? Uma construtora especializada, é um EPC, é um construtor específico para usinas solares. Então a gente teve experiência de contratar alguns EPCs. O EPCista que foi melhor na primeira oferta, ele fez todas as obras da segunda oferta, né, que foram muito bem. E a gente tem esse time interno que acompanha a obra, todas as fases da obra, o equipamento que está sendo usado, né, a gente aprova tudo, a gente tem essa engenharia proprietária que aprova todos os equipamentos que vão ser usados, as placas, o inversor, o trafo é o transformador. Então, a gente olha tudo isso. Depois que a usina está pronta, tem que ter um cara de operação e manutenção, OIM. Então, esse cara de OIM já não é mais o EPCista, é um outro expertise. Então, tem que estar tudo conectado para fazer. Tem um time de vigilância
que fica olhando aquele negócio, e aí tem uma parte que a gente não quer fazer, não se meteu a fazer, que é a parte de administrar o consórcio com aquele monte de gente que vai, eu vou colocar energia na casa do Baroni, no escritório da Suno, no fulano de tal, no Beltrano, blá, 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 blá. Aí, poxa, tem que ficar mandando a conta, não sei o que. Isso a gente não faz. Esse administrador desse consórcio, tem empresas, tem plataformas especializadas nesse negócio, a gente aluga para eles pagam aluguel para a gente não quer se meter a fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve o projeto, né? Avalia um projeto desenvolvido junto com o EPC, contrata o EPCista, ele faz a obra, a gente acompanha toda a obra, depois muda para um time de OIM e a gente vai acompanhando esses prestadores de serviço de OIM. Esses caras têm que ter funcionários em cada uma das plantas e tal. Então, esse é o nosso trabalho de fazer a conta, mas tem que ter o time de engenharia de bota, que trabalha de bota. Não dá para trabalhar todo mundo de mocassim. Do escritório, né? E nessa linha, o Vitor, me deu uma dimensão de capacity. Que estágio que nós estamos desse assunto, né, de GD no Brasil? Assim, existe ainda muita coisa para crescer, já está quase que naquela fase de oversupply, assim, já está transbordando, já deu o que tinha que dar, a fase de explosão já foi. Se a gente tivesse que desenhar isso num ciclo, que ciclo que nós estamos hoje? Baroni, a gente já não está mais num iniciozinho. Isso é bom por um lado, porque a pessoa que está fazendo muito no início está aprendendo, não tem outras pessoas que erraram para aprender com erro. É muito legal aprender com o erro dos outros, né? Que não dói em você. Alguém apanhou, você foi lá e aprendeu com ele. Então, não está muito no iniciozinho, mas a gente está hoje, segundo especialistas, num patamar já relevante, mas dá para triplicar. Então, ainda tem espaço para crescer. O SNEL, ele então tem muito espaço para crescer, que é um mercado muito pulverizado. Tem muitos donos de usininhas pequenas, várias usinas com vários donos, junta um monte de amigo, tal, sócio, monta uma SPE, faz uma usina. A SPE paga imposto, agora com a reforma da renda, quem ganha mais de 50 mil reais por mês, 600 por ano, vai pagar mais 10%. Então, quem tem uma usina faz mais de 50 mil por mês. É muito mais vantajoso ele ser cotista de um fundo diversificado, com liquidez, precificado em bolsa de valores. Então, a gente tem visto e está direcionando os nossos esforços, agora principalmente com o preço atual de usina, para comprar a usina pronta dessa turma que a gente fala o seguinte: eu compro tua usina, você pega o dinheiro e investe no SNEL. Que aí você vai continuar exposto ao mesmo setor, você gosta do setor, você acha legal, você acha que é rentável, muda, sai de uma casca, vem para outra. Sai do formato e vem para outro. E as pessoas desse setor, desse segmento, a turma do mercado de energia, entendeu que o SNEL é o melhor veículo para investir em GD, em geração distribuída. Então, a gente tem recebido muita gente do setor. Às vezes as pessoas estão no mercado de energia há mais tempo que a gente, porque o cara começou lá atrás e tal, entende muito mais, tem um conhecimento, às vezes a gente de plataforma, às vezes a pessoa de desenvolvimento de planos, que inclusive são cotistas que a gente se aproximou muito e a gente bebe dessa fonte. A gente tem a gente apelida de Conselho do SNEL, que a gente se reúne com os principais cotistas, primeiro para reportar como é que o fundo está. A gente pega o relatório gerencial, mas o relatório gerencial não, tudo bem, a gente publica o relatório gerencial, mas a gente chama eles e fala sobre as informações em uma reunião. E eles trazem inputs. Eles, desde lá de trás, falam assim: Minas Gerais está difícil, minha usina de tal. O cara tem outras usinas que não só o SNEL. Minha usina tal, fui renovar o aluguel, está assim, 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 o desconto foi tanto. Então, Minas está assim, Goiás está assado. Então, eles são investidores qualificados, que entendem do mercado de energia, participam do mercado de energia, e eles têm convicção de que a melhor forma é o SNEL. Tanto que o novo dinheiro deles não está indo mais para usinas como eles faziam antes, está indo para o SNEL comprar as usinas. Isso valida, Baroni, a tese, valida o time, que eles vão colocar
dinheiro na mão de quem eles percebem que não entende do riscado. Eles entenderam que a gente se qualificou para isso. E o formato é um formato vencedor. Entendi. Ô Vitor, então, já que você está falando dos pontos positivos, vamos trazer um pouco de riscos. Eu acho que é sempre bom balancear, né? É importantíssimo. É importantíssimo. Então, vamos lá. Eu acho que o ativo em obra, eu vou meio que deduzir, me corrija se eu estiver errado, ele pode ter todos os riscos atinentes à obra, inclusive de estouro de custos, enfim, né? Uma inadequação de material e etc., né? Um risco mesmo de obra. Aí depois eu imagino, me corrija também se eu estiver errado, que pode ter um risco aí na hora dessa ligação, né? Então você tem uma companhia... Atraso. Isso. Um atraso na ligação, né? A companhia distribuidora é ela que faz a ligação na subestação, ela pode demorar, ela pode te despriorizar, ela pode fazer outras coisas, deixar esperando. Isso é um risco e, na minha opinião, é o maior. Legal, então já entendemos. Agora eu vou extrapolar isso aí. Beleza, ligou, passou por tudo isso, já construiu, já ligou, está funcionando. Você tem lá 25 anos pela frente. Você já deu uma pista aí de que pode ter uma questão de perda de capacidade, tudo isso já ficou claro. Mas tem algum outro risco atinente a isso? Por exemplo, como é que seria risco de inadimplência de um negócio desse, já que você tem um consórcio, mas é pulverizado? Existe um risco operacional, sei lá, agora eu vou exagerar, sei lá, caiu um raio, estourou alguma coisa ali, que você tem uma perda total praticamente no equipamento. Como é que é isso? Ótimas perguntas, vou responder na ordem. Depois que está ligado, você tem um risco de inadimplência. Você pode alugar para um administrador de consórcio que ele faz toda a assunção de risco, ele fala assim, injeta que eu te pago. E aí ele se vira com os clientes dele lá para onde ele vai injetar, nem conheço os clientes, não quero saber, que é o formato take or pay, que é um formato injetado. Ele paga independente se ele acreditou ou não, que ele quer já isso chama take or pay, né? Você pega, paga, né? É isso. É como se fosse o BTS, vamos trazer aqui para o imobiliário, como se fosse o Build-to-Suit. O cara vai pagar o aluguel. Não estou usando. O problema é seu. Você vai pagar o aluguel, tá? Só que você tem risco desse cara. Mas é um cara muito grande. Eu sei, mas tem caras muito grandes que de vez em quando também tem problemas. Então, beleza. Tem outro formato que é o compensado. Ele só me paga. Vem um player, vem um administrador desse consórcio e ele só me paga o que ele injetar, o que ele receber. Aí é um risco mais pulverizado. Mas aí sempre tem uma continha aqui atrás, uma pessoa que não paga, desliga fulano, liga ciclano e tal. Aí a inadimplência desse mercado é desse tamanhozinho. Tá? Mas tem aqui a colar, a gente estimou nos nossos modelos 2%. Tá? 2% é o que a gente colocou lá na conta e tal. Só que esse pulverizado, normalmente o preço do aluguel é mais caro. Então compensa, esses 2% compensam ali na conta. Entre um PPA, a gente chama de PPA. O take-or-pay é PPA e o outro é compensado. Entre o PPA e a compensada precisa pagar um pouco mais, senão eu vou de PPA. A não ser que o PPA seja com um cara que eu estou com o pé atrás de arriscado, eu quero tirar o pé. Então tem risco de inadimplência, ponto. Acho um risco baixo, por uma carteira pulverizada, é uma utility, é um bem essencial. O cara, se o cara não te pagou, você corta ele, bota outro amanhã, você vai perder 1, 2, 3 meses de geração ali, em 25 anos isso é irrisório, tá? Beleza, primeiro risco. Segundo risco, você falou dos equipamentos, já aconteceu alguma coisa. Baroni, já aconteceu, queimou um transformador. Pegou fogo o transformador. Por quê? Sei lá, pegou fogo. Ele, o jeito, vai lá, tem que trocar. Comprar outro, né? Comprar outro transformador, colocar no lugar, você teve perda de geração, você ficou uma semana sem gerar. No mês, uma semana, é 25% do mês. Muita coisa. Acontece de roubar cabo. Acontece. Infelizmente tem furto de cabo, furto de equipamento. A gente teve um furto de equipamento lá no Ceará e colocamos agora um rapaz de moto lá junto com as outras usinas, assim, 7 usinas próximas, sim, outros 6 donos lá, a gente tem um rapaz que nunca mais aconteceu. Mas pode acontecer, né? Roubo de cabo. O roubo de cabo, o problema não é nem... Tem garantia, essas placas têm garantia? As placas têm garantia. A placa tem garantia. Você deu um exemplo mais radical, assim. Se cair se chover granizo, ponto. Se chover granizo, tem seguro. Tem seguro. A maioria dos seguros não cobre lucro cessante. O que é lucro cessante? É aquele tempo que você ficou sem ter o lucro. Cessou o seu lucro. O cara vai te repor a placa, mas se ele demorar um mês para repor a placa,
você ficou um mês sem geração, ele não cobre o dinheiro que você não ganhou, né? Alguns seguros cobrem, né? Então, a gente não tem tudo isso padronizado. Não, todos nós temos seguro. Até porque seria muito caro. Pagar com lucro cessante, você começa a jogar o risco para a seguradora. A seguradora começa a cobrar. Então, esse prêmio de risco que você ganha aí, então é meu. Já que é a seguradora que vai correr o risco, inclusive do lucro cessante. Então, nem sempre é viável fazer o seguro que cubra absolutamente tudo. Né? Como seguro de carro, às vezes você bota uma franquia, se você quiser uma franquia muito baixa, poxa, o seguro sai muito alto. Aí você bota uma franquia mais alta, o seguro sai mais barato. Então, são essas contas que a gente precisa fazer. Beleza. E tem risco também, por exemplo, de climático mesmo, no sentido de, imagino que você precisa de um nível de insolação bom, mas eu acho que tudo isso é muito bem estudado antes. Mas o sol ele tem bem menos isso do que o vento, né? Do que a eólica, por exemplo. A eólica, se parou de ventar, você não tem o que fazer. Pode ventar. O sol é o sol, não vai parar de ter sol. Claro, pode ter nebulosidade. Mas as regiões são escolhidas em que, historicamente, você já tem uma base... Exato. A gente olha o índice solarimétrico. Índice solarimétrico, ele é um índice que mostra que uma quantidade de placas vai produzir quantos megawatts ela vai produzir por ano. Então, o índice solarimétrico da cidade sei lá, no Lapão, no sertão da Bahia, vai ser 6,9, 6,7, 6 alto. Aí você vai em Santa Catarina, o índice solarimétrico 4 ponto alguma coisa. Poxa, então assim, a mesma placa em Santa Catarina vai produzir 4 megawatts. Essa mesma placa no Lapão, no sertão da Bahia, vai produzir, vou arredondar, 7. Então, a gente procura fazer usina onde tem um índice solarimétrico maior. Onde também a energia é mais cara. Porque onde a energia é mais cara, o aluguel cobrado, né, é mais alto. E uma última pergunta, Vitor. Tudo isso fica em terrenos nas regiões periféricas da cidade ou fica numa fazenda? E aí, você disse que até hoje o Snell nunca comprou um terreno. Mas aí, como é que funciona isso? Você tem o direito do uso, aí volta na história do direito de uso, né? Então, dentro de uma fazenda ou num terreno, você tem o direito de uso daquela superfície, embora você não detenha aquela propriedade, é isso? É isso, a gente tem o direito de usar por 25 anos ou 30, e a pessoa fala assim, então você aluga. É muito mais forte que um contrato de aluguel. Juridicamente falando, não tem volta. O cara eu ia te perguntar exatamente isso, tem um risco de... Não, o cara fala assim, quando você aluga um apartamento de alguém para morar, se você é inquilino, e aí o filho dessa pessoa vai casar, ele pode te pedir o apartamento porque o filho dele vai casar e vai morar lá. Está no Código Civil isso. Então, assim, o contrato de aluguel é um contrato cheio de aberturas. O DRS é um negócio blindado, assim, um negócio... você não... O Roberto está aqui, eu estou fazendo essa... A gente está falando aqui, estou conversando, estou na sala da Asset, né, o time tá aqui na mesa. O Roberto foi um cara que trabalhou 16 anos entre cartório, empresa de torre de celular, que também tem o DRS. Então, assim, e ele que resolve esses problemas todos para a gente. O DRS não tem... mas não tem a mais. Assinou. Precisa, acabou. Vai para a matrícula do imóvel, vai para a escritura. Está escriturado lá, não tem como o cara voltar atrás. Então, óbvio, eu vou investir em um negócio caro, e aí mês que vem o cara vem e me pede o imóvel, não, porque eu preciso, porque eu vou plantar soja agora. Aí não dá. Muito bem, para concluir mesmo, o Snell hoje com quase 30 mil cotistas, 27, 28 mil cotistas, 300 milhões de patrimônio, uma liquidez aí de uns 600, 700 mil. Basicamente isso. Ou seja, já é um fundo que começa a ganhar uma certa tração aí no mercado, né, Vitor? Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Sim, a gente começou com 3.363 cotistas que passaram pelo calvário de não ter dividendo e nem liquidez em bolsa de dezembro de 2022 até dezembro de 23. Novembro de 23 a gente começou a pagar o rendimento, novembro e dezembro aí listamos. Obviamente o fundo abriu com 25% de alta, então acho que premiou essas pessoas que correram o primeiro risco também. Captamos 50 milhões de reais na primeira oferta. Na segunda oferta captamos 88, né? Se você somar as duas vai dar 138. Na terceira oferta captamos 166. Então, a cada oferta a gente tem captado mais do que todo o patrimônio anterior, né? E a gente aqui
sempre olhando oportunidades. As oportunidades que estamos olhando hoje superam até os 330, que é o que vale o fundo hoje. Então o fundo está num ritmo de crescimento forte e ele está se consolidando. Assim, é muito satisfatório, Baroni, a gente sentar a uma mesa, e tamanho é documento nesse negócio. Assim, você tinha um fundo de 50 milhões, o cara que tinha uma usina não te olhava. Agora você tem um fundo de 300, então o cara que tem 100 milhões de usina, eu já sou maior que ele. Né? E, poxa, quantas pessoas têm 100 milhões de reais, né? Poucas. O cara com 100 milhões de reais me olhava de cima. Hoje ele, a gente já está com 300. Então ele, como é que é esse fundo e tal? Não, e se você me compra por tanto, eu quero permanecer, né? A gente está cada vez mais relevante nesse setor, que é muito pulverizado. Então ele está tracionando muito bem com investidores, de 3 mil para 30 mil, me permita arredondar, mas também com players do setor. Né? Os players do setor já nos olham, o time vem crescendo, o time do Snell, como eu disse, é o maior de todos, e a gente vem contratando, né, para esse time, reforçando. Então, assim, acho que estão num caminho muito legal. Agora sim, para a gente finalizar de um jeito um pouco mais descontraído, no mundo dos escritórios nós temos a Faria Lima. Onde é a Faria Lima no mundo da energia? Nordeste. Como um todo, ou tem algum estado específico? Norte de Minas, assim, a Faria Lima desse mercado é Minas Gerais, porque Minas Gerais foi o primeiro estado a zerar o ICMS de equipamentos, da geração do aluguel. Não, mas eu acho que eu me expressei mal. A Faria Lima, que eu quero dizer no sentido de insolação, onde é que seria o lugar mais premium para construir? Nordeste. Então, mas aonde no Nordeste? Tem algum lugar específico? Sim, o sertão baiano, ali, o interior de Pernambuco, Piauí, Ceará, é mais amplo, né? Não é. Então, tem várias Faria Limas. A Faria Lima realmente. A Faria Lima é uma avenida, né? Assim, então, de maneira geral, até você vê os players grandes, né? Você vai em Pernambuco, tem vários players grandes desse mercado, né? Então, porque lá vamos fazer, porque Faria Lima é muito restrito. Não, mas vamos extrapolar então, porque você tem a Faria Lima. Cajamar. Vamos falar de Cajamar para logística. Então, assim, Cajamar de logística, no solar aquele miolo ali. Uhum. Tem norte de Minas, bastante. Uhum. E aí depois você dá um pulo pro sertão da Bahia ali, aquele miolo que liga ali Pernambuco, Ceará, Piauí, aquela parte ali é Cajamar, vamos dizer assim. Entendi. E do ponto de vista financeiro, então, estou entendendo que Minas é o estado que talvez mais tem investidores com esse perfil. Pelo que você fez. Sim, porque começou há mais tempo. Inclusive, Minas tem mais usuários desse negócio. Porque as redes de farmácia em Minas Gerais, quase que a totalidade, porque farmácia é aberto o dia inteiro ali, ar-condicionado em cima e tal. Então, tem muito inquilino em Minas Gerais que já aprendeu a fazer isso há mais tempo e opera nesse mercado já com mais segurança. Legal. Bom, Vitor Duarte, gestor da Suno Asset do Snell 11. Como eu falei no começo, falo agora no final. Quis trazê-lo aqui justamente para que ele pudesse explicar sobre os negócios que as pessoas perguntam e eu não sei responder. Eu aprendi, não foi um pouquinho, eu aprendi literalmente tudo, que eu nunca tinha realmente conversado com o Vitor sobre essa tese do Snell, então eu aprendi aqui junto com vocês. E lembrando mais uma vez que aqui eu estou na Suno Research em Goiânia e o Vitor é da Suno Asset em São Paulo, ou seja, nós temos aí uma segregação aí de atividades, mas eu achei que fosse conveniente aqui trazer, uma vez que as pessoas nos perguntam e eu acabo não sabendo a resposta, então tá aí para vocês, direto da fonte. E quem quiser conhecer mais o trabalho também pode procurar lá na Suno Asset, pode procurar o RI, enfim, que vocês vão ter o contato de todo o time do Vitor. Vitor, muito obrigado, e realmente eu aprendi bastante aqui com você hoje, obrigado mesmo. Valeu, Baroni, obrigado pelo espaço, e só para deixar os canais aqui à disposição, a Suno Asset tem o Instagram, @SunoAsset, o meu Instagram também eu respondo bastante perguntas, @Vitor Lopes Duarte, além do site da Suno Asset, né, que tem as informações dos fundos todos, tá? E muito obrigado pelo espaço, obrigado a você que assistiu até aqui. É isso aí, turma. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!